ex-presidenta Dilma Rousseff foi reconduzida ao cargo de presidenta do Banco dos BRICS, né, e ela não perdeu a oportunidade de lembrar como ela já foi vítima de injustiça, né. Ao comentar essa nova gestão, esse novo período de gestão aí à frente do Banco do Desenvolvimento, ela fez o seguinte comentário: "Parem de fazer ficha falsa". Vocês lembram da ficha falsa, né? Ela falou isso por conta daquela situação em que ela viveu a época que era candidata à presidência da república, e ainda assim, a Tereza, eu vou pedir pra Tereza explicar essa situação, rememorar, mas ainda assim venceu, né, Tereza? É, olha só, ela desencavou isso, né. Bom, ela poderia desencavar eh, muitos outros movimentos sórdidos que foram feitos contra ela, muitas outras fake news, como, por exemplo, na campanha de 2010, toda uma especulação com fake news sobre planos que ela teria de, legalizar outras formas de aborto que não só as que são permitidas, né, estupro anencefálico e risco de morte para a mãe, e isso deu um prejuízo enorme para ela. Nessa mesma campanha teve essa história da ficha, né, a ficha era falsa, era uma ficha que colocava ela como guerrilheira. A Folha de São Paulo depois reconheceu que a ficha era falsa, mas nunca deu um desmentido daquela com o mesmo destaque, com a mesma proporção. Eu acho que o importante é que a recondução da Dilma, além de ser um reconhecimento, a capacidade dela, né, como gestora de um banco dessa importância, dessa grandeza, é claro que, isso demandou o apoio da China, o apoio da Rússia e dos outros membros do BRICS, então é um grande reconhecimento para ela. Ela deu a resposta dela na hora certa, né, na hora que ela está brilhando e, ela vai ficar 5 anos, mais 5 anos, né, na frente do banco, né, da presidência do banco. Ela substituiu o economista e diplomata Marcos, Torrijos, né, que foi indicado pelo Bolsonaro e fez uma péssima gestão. Hã, Quando o presidente Lula chega à presidência do Brasil, o Putin, sugeriu o nome da Dilma, sugeriu que não o nome da Dilma, sugeriu que o Brasil assumisse a presidência do Banco do BRICS, porque estava precisando dar um gás ali, na administração do banco. E ela foi brilhante, foi muito bem, conduziu muito bem, o banco está extremamente ativo, crescendo, e é um orgulho para nós brasileiros, vermos a Dilma firme, né, depois de ser presidenta do Brasil, depois de ser uma excelente ministra, do presidente Lula, ela está lá, com toda a sua energia, trabalhando e esse mandato por mais 5 anos deixa ela fora, né, das eleições de 2026. Foi assim que a própria Folha se referiu: "A Folha cometeu 2 erros", e aí fala da tal ficha datilografada que eles receberam por e-mail. Contra Dilma vale tudo, né, sempre valeu desde o regime militar, e a Folha sempre foi, né, também associada a esse regime militar, ao golpe de 64 e até aos torturadores, os sequestradores, os violadores de direitos humanos, os militares, não é. Então, quando se trata de noticiar sobre a presidente Dilma Rousseff, se trata também de noticiar contra uma ex-guerrilheira, que combatia a Folha de São Paulo, no tempo da luta armada. Então não é pouco que está em jogo aí, e há velhos agravos e associações da Folha com torturadores. Nesse ponto, há uma coincidência da Folha com o Bolsonaro, que também, homenageia torturadores. Então esse é um momento em que o jornalismo é um jornalismo fascista, usado para combater adversários, lutadores pela democracia, opositores da ditadura militar, não é, perseguidos pelos torturadores. Então é essa a origem desse problema. Eu não estava mais na Folha, eu saí da Folha em 99, essa notícia é posterior à Folha, à minha saída. Mas tem esse histórico aí, né, do combate a quem lutou contra a ditadura, e que continuou mesmo depois da democracia, e continua agora. Sem dúvida nenhuma, a recondução da Dilma Rousseff, no banco dos BRICS, levanta frustrações em quem, apoiou o seu impedimento no Brasil, o golpe do impeachment contra ela, não é. Ela não só completou seu mandato com sucesso, lá agora, como ela foi chamada para um segundo mandato, né, eleita para um segundo mandato, que também de alguma maneira tem um sentido de reconhecimento histórico e de reparação em relação à sua trajetória, tanto como lutadora pela democracia no tempo da ditadura, como, presidenta injusta e ilegalmente golpeada, no Brasil. Então tem esse sentido também de reparação histórica,
uma afirmação que incomoda profundamente seus adversários. É impossível engolirem a Dilma Rousseff. E isso não, adversários não apenas em geral, né, até dentro do Estado brasileiro, é preciso reconhecer, houve oposição à nomeação, à recondução da Dilma Rousseff. E aí precisamos reconhecer a generosidade, o papel democrático de um líder chamado Vladimir Putin, né, que puxou essa recondução dela, propôs e garantiu que ela fosse reconduzida, obteve, claro, óbvio, o apoio do presidente Lula, mas Putin foi quem teve a coragem, o descortinho de abrir mão do seu mandato russo para privilegiar quem? A presidenta Dilma Rousseff, com todo esse histórico que ela apresenta no Brasil. A recondução da Dilma, né, não é só pela beleza dela, né, mas pelo trabalho que ela desempenhou, né, e o papel que o Brasil representa no concerto, né, das nações, mas especialmente no contexto também dos BRICS, né, que é um bloco muito poderoso e com perspectiva de expansão. Ela, na verdade, sucedeu aquele Marcos Trojo, o Trolho, né, que tinha feito uma gestão desastrosa. O banco não emprestava, o banco não tinha, na verdade, uma carteira, né, de financiamento de grandes projetos. Então ele teve o seu mandato antecipado e aí a Dilma assumiu. E isso é a razão fundamental pela qual ela foi então reconduzida, não é? Ela conseguiu recuperar o banco e estabelecer um conjunto de linhas de financiamento que estão em vigor, né, além de outras estão sendo ampliadas. Por exemplo, um investimento de grande interesse para o Brasil e para a América Latina, especialmente a América do Sul, que é essa ferrovia que faz com que haja a ligação que passa Brasil e Peru e que oportuniza a ligação Pacífico-Atlântico, né? Isto é fundamental para a evolução, né, do comércio, especialmente da região com a Ásia, em particular a China. E a gestão da Dilma, né, nesse segundo período, ela vai representar a continuidade desse processo de expansão da capacidade financeira do novo Banco de Desenvolvimento e também a própria aceleração de investimentos estratégicos aqui para a nossa região. E aqui só um registro final, né, da importância e a relevância que o novo Banco de Desenvolvimento tem, ele pertence aos BRICS, no contexto econômico internacional. Os países que mais cresceram em 2024 são os 6 que mais cresceram, são todos eles integrantes do BRICS. A Índia com 6,7%, a China e a Indonésia com 5%, a Rússia com 4,1%, o Brasil com 3,4% e a Turquia com 3,1%. Então, isso dá uma dimensão da importância estratégica que tem os BRICS.